Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me escuta. Primeiramente, me desculpem aí pela voz, eu tô com um leve probleminha aqui na garganta, causado aí por bastante ar-condicionado. Vocês devem ter visto aí que eu ganhei uma caneca fodástica do Notívago Comum. E obrigado aí, Janaína, obrigado demais, mozinho, obrigado mesmo. Passei o final de semana com ela, né, debaixo de muito ar-condicionado e acabei voltando assim, foi mal. No próximo episódio você já deve ter sumido. Enfim, hoje eu vim aqui fazer um episódio misto de recomendações e de coisas que eu aprendi ao ouvir e editar podcasts. Mas antes, claro, os recadinhos de sempre. O Notívago faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, que reúne vários podcasts underground, mas que tem bastante qualidade e muita variedade. Dá uma passada lá no @podcastersunidos, escolhe um, dá o play e se divirta bastante. E agora o Notívago pode ser apadrinhado por vocês ouvintes, através da plataforma Padrim. Vocês podem doar mensalmente as quantias de 5, 10 e 15 reais, e esse dinheiro é usado exclusivamente para o crescimento do Notívago, como compra de equipamentos, e afins. Se por acaso você não quiser ou não puder contribuir com essas quantias, a outra forma de ajudar o podcast é divulgando e recomendando. Pega esse episódio aqui, ou o seu episódio preferido do Notívago, e recomenda aí para algum amigo, para alguma amiga. Isso ajuda demais também. E aqui o cantinho especial dos padrinhos e madrinhas do podcast, que são Ana Carolina, Anderson Luiz, Esther Dias e Milren Matar. Muito obrigado pela contribuição de vocês, isso ajuda demais o podcast a crescer e a ficar cada vez melhor. Muito obrigado mesmo. E bom, agora sim, fiquem com o episódio. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um Notívago comum, rouco. Por que ouvir podcasts? Primeiro, o que é um podcast? De início, para resumir bem aqui, pode-se dizer que é uma espécie de programa de rádio que utiliza a internet como forma de transmissão. Tudo bem que para ser rádio, obrigatoriamente tem que utilizar as ondas de rádio, que são captadas pelas antenas dos aparelhos de som, captadas e transmitidas. Mas para fins práticos, podcast é uma espécie de web rádio. E geralmente são conversas entre pessoas. Uma ou duas, na verdade uma não é uma conversa, não é um monólogo, enfim, entre duas pessoas ou mais. E vamos focar então nessas conversas gravadas. Uma conversa, tecnicamente, consiste aí em transmitir uma ideia de uma pessoa para outra. Essa segunda pessoa, por sua vez, vai interpretar a ideia inicial, formular uma ideia na forma de resposta e transmiti-la de volta para a primeira pessoa. Esse processo vai formando um ciclo que vai se repetindo até que algum dos dois, ou os dois, decidam terminar. O negócio é que essas conversas são inúmeras, e as pessoas por trás dessas ideias são quase inúmeras também. É quase inúmeras porque, bom, tecnicamente elas são numeradas, Tem aí 7 bilhões de pessoas hoje em dia, mas enfim, é quase inúmero. Por exemplo, um caso relativamente recente aqui. Em um dos meus trabalhos com edição de podcast, eu me deparei com um episódio que fala de doulas. Você por acaso sabe o que é uma doula? Eu não fazia mais puta ideia. Não fazia ideia mesmo. Enquanto eu tava lá editando, automaticamente eu fui ouvindo o episódio e ouvindo o que a pessoa entrevistada tinha a dizer. E caramba, velho, doula é um trabalho muito maneiro. Deixa eu explicar aqui levemente, o que é uma doula, pra quem não sabe. Basicamente é uma pessoa que acompanha uma mulher grávida durante esse processo aí da gravidez. Ela dá assistência, orienta, acompanha mesmo, é uma companhia. E com foco sempre no bem-estar da mulher. Algumas acompanham a partir do segundo trimestre de gravidez, algumas acompanham só bem no final, faltando um mês ou menos, e algumas acompanham até um tempo depois do parto, um pouco antes e um pouco depois. E não é caridade, é um trabalho, é um serviço prestado. É maravilhoso, é foda, mas é um serviço. E eu realmente não fazia ideia do que era uma doula, eu não sabia nem que essa palavra existia, e muito menos que isso era um trabalho reconhecido. E por que eu não sabia disso? Muito provavelmente pelo simples fato de eu ser um homem. Acontece.
Muito provavelmente também, a maioria das mulheres que escutam o Notívago, se não todas, devem saber da existência e da importância de uma doula. Eu não sabia e achei muito foda conhecer isso. Achei foda mesmo. Talvez algum dia eu ficasse sabendo, por exemplo, se a Janaína, que vocês bem conhecem aí, minha namorada, meu amorzinho, se ela engravidasse. Talvez eu ficasse sabendo se alguma amiga minha engravidasse. Se alguma prima, se alguma tia engravidasse. Ou talvez eu nem mesmo ficasse sabendo disso algum dia. Mas ouvir podcasts e, consequentemente, editar podcasts acabou me proporcionando a chance de conhecer esse trabalho das doulas. Eu achei sensacional. Então deixo aqui meu fascínio pelos podcasts e também meu fascínio pelo trabalho das doulas. Eu não sei se eu tô conseguindo enfatizar o tanto que eu achei foda, porque é isso, eu achei muito foda. Então vai lá escutar esse episódio, é o podcast da Fernanda Fel, chamado Eu Ouço Mulheres. É o primeiro episódio, denominado O Mundo das Doulas. O podcast é maneiro, tá no inicinho ainda, tem 2 episódios, mas é bem maneiro já. E vale a pena demais ir lá escutar. Você encontra facilmente aí no Spotify, eu vou deixar o link na descrição também, né? Uma outra coisa aqui, você sabia que nem todo canadense é simpático e acolhedor? Aquela imagem que a gente tem do canadense, que ele sempre te acolhe, pede desculpa se faz alguma coisa errada, se tromba em você na rua, por exemplo. Ou que, para tirar o documento de cidadania canadense, você precisa acumular uns certos pontos, dependendo do que você faz ou que você já fez, tipo trabalhar ou fazer faculdade. Você sabia que existe uma balada viking na Itália? Ou você sabia que a Austrália não é um lugar tão estranho quanto a gente vê em notícias? Eu certamente não sabia de nada dessas coisas e eu fui descobrindo tudo isso enquanto ouvia e editava o podcast RazoCast. Os episódios têm temas variadíssimos, desde teorias da conspiração até a vida de um taiwanês nascido em Taiwan e crescido no Brasil. Claro, se ele é taiwanês, ele é nascido em Taiwan, né? Enfim. É um podcast de comédia, então vocês podem esperar bastante piada no meio do papo, mas também é um papo bem descontraído sobre qualquer coisa, e é qualquer coisa mesmo, bem legal. E muitos dos convidados são pessoas bastante viajadas no sentido de fazer viagens, não de ficar viajando na maionese. Então tem história de tudo quanto é canto desse mundo aí, e as histórias são sempre muito maneiras, tem superação, tem perrengue, tem risada, tem de tudo nesse podcast. Também facinho de achar, facinho de escutar o RazoCast lá no Spotify e tal, também vou deixar na descrição. E agora alguns fatos mais curtinhos. Por exemplo, eu aprendi que o cardápio ou menu, para as pessoas mais chiques aí, foi inventado há muito tempo, lá na época do rei Luís XV da França. E eu não tinha ideia disso também. Foi bem interessante de conhecer porque é um fato histórico, né? Uma coisa, marcante da nossa história humana. Mas esse eu não vou falar qual que é, porque era um projeto pessoal e tal. Eu vou só citar mesmo, porque foi interessante saber disso. E também foi só por causa desse trabalho de edição de podcast que eu fiquei sabendo disso. E também por causa da edição eu descobri como uma criança de 10 anos aprendeu a fazer seu planejamento econômico ao assistir um episódio do programa da grande Oprah Winfrey. Caramba, uma criança de 10 anos, né? E isso tá lá no podcast Minutrends, começado aí pelo meu amigo e padrinho do podcast, Mil Rematar. Também fácil de escutar, tá no Spotify e várias outras plataformas, e também vou deixar o link na descrição. Inclusive, esse é um programa bem maneiro, é um episódio muito legal. Uma pena que ainda não tem mais episódios, mas quem sabe um dia, né? Tô aqui na torcida ainda. Por um acaso da vida, você tinha ideia do tanto que a palavra trap pode ser ofensiva para as pessoas trans? Eu não tinha ideia, não fazia ideia nenhuma, infelizmente. Mas, felizmente, eu descobri isso através do podcast Otaminas, especificamente no episódio 30, intitulado Traps, parem de usar essa palavra. Nesse episódio tem uma convidada trans que fala dos problemas dessa palavra, fala das dificuldades que ela passa por não ser considerada mulher, entre aspas, e outras coisas que a gente só ouve falar, por assim dizer. Ela dá vários relatos que já passou por ser trans.
É bastante comovente, mas é muito maneiro ouvir um relato assim. Que, bom, não é muito comum fazer parte aí de uma pessoa cis como eu. Vai lá ouvir o Otaminas também, que é maneiríssimo. Não só esse episódio, quanto o podcast inteiro, é muito maneiro. E não é só sobre o mundo otaku, isso é uma das coisas mais maneiras que tem no Otaminas. Vou deixar o link específico desse episódio na descrição, mas por esse episódio você consegue achar o podcast também. Você já parou para pensar sobre a diferença entre solidão e solitude? Ou sequer sabia que isso existia? Ou você já parou para pensar sobre a insegurança e o medo, sobre o vazio existencial? Já ouviu relatos sobre uma pessoa com deficiência, entre aspas, mas que não apenas vive normalmente, como faz quadros com uma pintura fantástica? Você já pensou sobre o seu futuro e sobre o que você está deixando para a posteridade? E isso tudo eu conheci no podcast Identidades, do amigo João Matheus. Podcast fantástico aí que nos faz pensar e refletir bastante, mas sempre com bastante leveza, bem tranquilo mesmo de ouvir. Eu já recomendei esse podcast aqui várias vezes, mas ele é realmente muito maneiro, então eu volto a recomendá-lo. E eu acho que todo mundo tem que dar uma chance aí, tem que ouvir pelo menos um episódio do Identidades. E com certeza você vai gostar, não tem como, é um podcast muito bom mesmo, muito maneiro. E claro, o link também estará na descrição. E você também pode conhecer entrevistas sensacionais no podcast Memórias, do amigo Luiz. Dividido aí por temas, o Memórias também traz bastante reflexão, mas de um jeito um pouquinho mais descontraído e debochado, como o próprio Luiz gosta de dizer. Tem entrevistas sobre uma pessoa que se mudou de uma cidade pequena para cidade grande, tem relatos sobre pessoas que voltaram a se encontrar depois de anos, e sobre uma toalha emprestada que talvez nunca seja devolvida. Tem episódios aí sobre o famoso Big Brother Brasil, edição 2020, que deu muita conversa aí no início do ano e tem muito pano pra manga até hoje. E também tem os relatos do próprio Luiz sobre essa pandemia que simplesmente não acaba, já é 14 de outubro de 2020 e até agora nada. Enfim, podcast sensacional que abrange aí um pouco de tudo nessa vida, e o link também estará na descrição. E bom, aqui eu encerro meus relatos e recomendações sobre os podcasts. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Trouxe vários podcasts aí para mostrar um pouco do tanto que pode ser abrangente essa mídia e a variedade de pessoas que produzem essa mídia. E podcast não é complicado de fazer e menos complicado ainda de ouvir, então, por favor, ouçam mais podcasts. E falando nisso, se por acaso você estiver interessado em começar um podcast, me chama. Eu faço a edição dos episódios e deixo aí com a sua cara, ou com a cara que você quiser. Manda um e-mail aqui pro Notívago mesmo, que é notivagocomum@gmail.com, e coloca no assunto lá, edição de podcast, que eu respondo rapidinho. E claro, quem tiver feedback, ou quiser fazer algum comentário, ou quiser dar sugestão, ou quiser ter sua história lida, ou seu e-mail mesmo lido aqui, também pode mandar para notivagocomum@gmail.com. E se por acaso você estiver precisando aí de algum trabalho de tradução, transcrição e coisas relacionadas a texto, aulas particulares de inglês e português, entre em contato aí com a minha amiga Thaís Bueno, excelente profissional, excelente mesmo. Manda um e-mail lá para tbuenoviana@gmail.com, que também estará na descrição. E novamente, desculpem aí pela minha voz rouca, mas semana que vem isso deve voltar ao normal, realmente. E bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.